Fala rapaziada, bem-vindos ao Team Alta Podcast, que veio aqui com a missão de criar um conteúdo de qualidade para a internet, para a gente falar de esporte, de qualidade de vida, de esportes de alto rendimento. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é o nosso amigo Eric. Tudo bem, meu amigo? Fala, meus amigos Guedes e Cadu. Prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação e uma honra estar começando esse projeto aí de vocês. Show de bola, vamos para cima. E do meu lado aqui sempre, né? O meu fiel escudeiro, meu amigo, meu brother, meu irmão, Fernandinho Guedes, o Guedão. É isso aí, galera. Uma honra sempre estar ao lado do meu camarada aqui e do Eric aí, que é uma referência pra nós, né, Cadu? Muito bom esse primeiro episódio com esse monstro aí, Eric Garcia. E hoje vai ser um dia muito especial, que nós vamos falar de um tema muito interessante para a galera aí que busca qualidade de vida, que está praticando esportes, enfim, que quer melhorar a sua vida como um todo. Nós vamos trocar aí muitas ideias e aprender muito juntos. O convidado de hoje aqui é Eric Costa, educador físico, proprietário da E3 Saúde e Performance. Ele tem uma certificação em treinamento de força e da força e da reabilitação ao desempenho na plataforma do Barcelona. O cara não é fraco não, hein? E recentemente ele terminou aqui a sua pós-graduação em Ciência e Prática do Alto Rendimento Esportivo no NAR. E ele está realizando um estudo científico com atletas de futebol e de futebol americano. Cara, obrigado pela presença. Você é uma pessoa que vai engrandecer demais aqui o nosso podcast. Já vamos começar com conteúdo aqui de alta qualidade com esse cara aqui. E Eric, fala um pouco dessa história tua aí, de você buscar a questão da saúde e da performance. Onde que você tirou essa ideia? Como você começou com isso? Qual que é a sua ideia de ajudar as pessoas através desse seu trabalho aí na E3? Primeiramente gostaria de agradecer o convite de vocês de novo para estar aqui, para falar um pouco do que eu faço diariamente, né, juntamente com o que vocês fazem no dia a dia. Agradecer também a participação de vocês já no estudo de conclusão aí de pós-graduação do NAR. Tá sendo muito importante a participação de vocês no estudo. E, cara, desde que eu comecei na minha carreira profissional, quando eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, eu tinha como missão ser um bom treinador para ajudar as pessoas. Ter aquilo que eu não tive quando eu era mais novo, porque mudou o meu mundo quando eu fui para a universidade. Falei, caramba, cara, o que eu pensava, o que eu treinava, fazia tudo errado. Pô, não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava dentro de uma academia e na maioria das vezes a realidade que a gente encontra é essa. As pessoas entram dentro da academia, muitas vezes não têm orientação, acabam fazendo somente aquilo que elas gostam, mas nem sempre o que elas precisam. Então, quando eu fui estudar, cara, eu fui buscar isso, entender, cara, como será que é feita uma preparação física para esporte? O que será que é saúde, né? Quais são os conceitos? Como é que eu posso ajudar uma pessoa que me procura para ter menos dores? Ou como é que eu posso ajudar uma pessoa que quer melhorar o rendimento dela no esporte? E aí a faculdade foi me abrindo, né, cara? O caminho, foi me abrindo a cabeça. Fiz uma pós-graduação na UEL também, em avaliação e prescrição de orientação de exercícios físicos. Isso me ajudou muito. E aí, recentemente, são essas vertentes aí mais voltada para o rendimento esportivo, porque a gente vê um crescimento muito grande do esporte, né? E essa aqui é a pergunta que a gente quer fazer, assim, o que é alta performance? Qual que é a importância do treinamento para a saúde? Tem diferença da alta performance para aquele treinamento para a pessoa que quer manter apenas a saúde? O que é essa diferença? A gente sempre fala, eu quero melhorar minha performance, tá? Mas o que é performance? Primeiro aí é meio polêmico, mas saúde e performance são coisas distintas. Então, desempenho, alto rendimento não é saúde. Quando a gente convive com atletas de alto rendimento, você vai ver que os atletas têm um índice de lesão às vezes alto, né? Se privam de muitas coisas. Então, o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde é bem-estar físico, mental e social. Você vai ver muitas vezes um atleta se privando de muitas coisas para viver somente do esporte, né? A alta performance, quando a gente fala, o que difere, na verdade, é a intensidade. Um atleta treina 2 vezes por dia, chega a treinar às vezes 3, dependendo. Então, o atleta vai fazer um treino físico, um treino técnico. Agora, a pessoa que vai ali para a saúde, ela vai treinar uma vez no dia,
a intensidade do treino dela é muito diferente da intensidade Então, de o um treino atleta. que o Fernando Guedes está fazendo lá, então é pra saúde, né? Porque o cara treina uma vez a semana lá. Então, eu Isso já, daí não é alta performance. eu já então. briguei com ele já para aumentar essa frequência. Mas eu sei que ele tem outros dias aí de treinamento. Comigo lá ele tá uma vez por semana só, mas eu sei que ele é engajado com o treino de vocês, o treino técnico, e ele também faz outra parte física na própria Não, estrutura ele é- que vocês trabalham. Quem tá no dia a dia, que me acompanha, sabe que é difícil aqui bater o Guedão, né? Não, o Guedão realmente tá se cuidando, tá voando, tá magrinho, né, Guedinho? Ah, tô na Emagreceu melhor bem, fase, Eu sempre fui gordinho, né? Quem me acompanha tinha que fazer força pra manter peso e tudo. E hoje aí dentro da área do esporte, tudo, acabou que, assim, gerou uma qualidade, um estilo de vida mais saudável. Mas vão melhorar. Sempre né? tem margem para melhorar. Sempre, com certeza. Sempre. Então vamos falar um pouquinho do seu negócio, da E3 lá. O que a E3 tem a ver com a saúde, alta performance? Por que você criou a E3? Como que é o teu espaço lá? Eu soube que recentemente ainda não fui lá visitar. Peço até desculpas aqui, muita gente foi, eu não fui ainda. Que você mudou o seu espaço, tá com um espaço maior lá. Fala um pouco do seu espaço lá e o que você tem para oferecer pra galera que te procura lá. Cara, eu criei a E3 porque eu vi essa necessidade. Muitas vezes eu trabalhava a mesma quantidade que eu trabalho hoje, mas talvez ajudando menos as pessoas como eu gostaria, né, em termos de serviço. Falava, cara, o que eu quero oferecer? O que tem? O que eu gostaria que tivesse no espaço? Então eu fui idealizando, cara, esse projeto para ajudar as pessoas da melhor forma possível. Desde a pessoa que chega lá, pô, Eric, tem uma dor nas costas, cara, tem uma protusão. Pô, vamos ajudar essa pessoa a não ter mais dor pro dia a dia dela. E muitas pessoas que vão lá praticam esporte. Então, o cara conviver com dor praticando esporte é chato. E no dia a dia também. Então, o cara fica ali sentado no trabalho dele com dor é chato. Então, ajudar as pessoas a ter menos dor, a praticar o esporte delas, ter uma longevidade no esporte de uma maneira mais saudável. Com Esse é um menos... ponto que me toca, cara. Que eu sempre penso nisso. Fiz 40 anos agora, esse final do ano aí, e eu sempre penso nisso. Até quando que eu vou jogar? Até quando que eu vou estar praticando esporte? E eu acho que esse trabalho seu aí vem de encontro com essa ânsia nossa aqui. Que quando você é novo, você vai desgastando, você vai fazendo e não pensa no futuro, né? Com certeza. Mas aí você vai ter uma idadezinha um pouco mais avançada, você fala, cara, eu quero continuar no esporte. Mas o que eu tenho que fazer para continuar no esporte? Como você falou essa palavra aí, com longevidade. Eu acho que é isso, cara. Ajudar as pessoas a realizarem aquilo que elas se propõem a fazer, seja atividade diária ou esportiva, por mais tempo possível. Autonomia. Acho que lá tem alunos de 70 anos, as pessoas às vezes associam que a E3 trabalha só com atleta, não é assim. Ah, tá? é legal Então, você falar a isso. gente tem, cara, diversos exemplos lá de pessoas que... Rafael Pinotti, né? Rafael que é um Pinotti. cara idoso e que tá conseguindo fazer ali. Aí vai cair ali, ó. Pô, vai cair a Vital e já vai sair. Perdemos um patrocinador. Perderam um patrocinador agora, mas brincadeira. O Rafa é um cara sensacional, que se cuida muito, tem... E já é um cliente seu antigo, né? Ele é a esposa, o pessoal tá sempre lá com já você, né? estão comigo desde o início, cara. A E3 ela tem 7 anos, né? 7 anos? 7 anos de Puxa fundação vida. já. Então, Maravilha. são pessoas que me acompanham desde sempre e viram a evolução. Como você falou, a gente acabou de mudar de espaço. Esses alunos que... Longevidade que a gente está falando, que estão há muito tempo. E onde que é, Eric? É perto da onde? Pra galera ter uma noção, assim. É claro que quem quiser te procurar tá fácil de achar nas redes sociais. Hoje a internet ajuda muito, né? Mas o centro de treinamento hoje está na Avenida Murchid 11, para quem tem ali referência próxima à Igreja Santa Rita. Então o acesso ali é muito fácil pelas rodovias, pela Washington Luiz, pela BR. Fácil acesso. Fácil acesso para a galera ir lá e melhorar. Maravilha. Agora uma coisa aqui que eu fico pensando, que eu sempre penso, é o seguinte. Eu acompanho muitos treinamentos de futebol e a gente vê que tem vários treinadores muito bons nas equipes aí, mas eu vejo uma coisa um pouco esquisita. Existe um treinamento específico para futebol ali? Cara, ou, por exemplo, para beach tênis ou para o esporte, assim, tem como fazer um treinamento específico para aquele esporte, cara? O que eu vejo muito que as pessoas confundem existe especificidade sim, mas as pessoas tendem a tentar reproduzir gesto esportivo dentro de um treinamento físico. E nem sempre isso é especificidade. Quando a gente vai, para todos os treinadores que talvez estejam acompanhando aqui, quando a gente vai na escola russa de treinamento, tem um autor que é muito importante na área de treinamento, que é referência até hoje, que é Verkhoshansky, que ele fala sobre a teoria de correspondência dinâmica.
Então, quando eu vou fazer especificidade dentro do esporte, eu tenho que pensar, cara, qual é a direção da aplicação dessa força? Esse cara manifesta a força mais na vertical, mais na horizontal? Qual é a relação de esforço-pausa que tem no esporte? Entendeu? No futevôlei o cara vai fazer 20 segundos de ação, de repente, quando não tem rally, quando não tem uma disputa. Então, essa relação de esforço-pausa, que você criar, transferir, essa transferência de treinamento que as pessoas buscam tanto de especificidade, ela está muito mais relacionada à demanda, eu entender a demanda do esporte do que reproduzir um gesto esportivo. Então, o que acontece muito, que a gente vê muito em rede social, as pessoas falam, não, esse treino aqui é específico, o cara vai lá, pega um gesto técnico, põe dentro de um treino físico. Isso é papel de vocês. A parte técnica, eu não tenho, não adianta eu lá dentro da E3 pegar a bola e falar, ó, vem cá, você vai fazer uma chapa, ó, vem cá. E a gente vê muito isso, viu? Vem cá, você vai fazer um passe de peito. Cara, isso tem que estar pronto. E quem vai corrigir isso são vocês. Sim. Óbvio que eu posso montar ali dentro de um espaço e que às vezes a gente vê a pessoa colocando um gesto técnico dentro do treino físico, você fazer um trabalho de mudança de direção e de repente você inserir algum gesto técnico, mas eu não vou corrigir isso no cara, entendeu? Então as pessoas às vezes associam a parte específica de especificidade a isso. O treino, se eu pegar lá o Shark, uma bola e rebater, eu vou estar sendo específico, uma bola pesada. Nem sempre, você tem que pensar quais são os músculos que são envolvidos ali no esporte, o que é predominante, qual a capacidade física é predominante dentro do esporte. Será que ele precisa mais de potência? Ou será que ele precisa mais de reatividade? Será que ele precisa mais de aptidão cardiorrespiratória? De resistência, no Exatamente. Então, é entender as demandas do esporte. Qual é o padrão de deslocamento? No futevôlei, por exemplo. Eu estudo mais agora por conta da pós-graduação. As ações de vocês são em espaço curto, 5 metros, 10 metros. Então, para que eu vou ficar fazendo o cara fazer um tiro de 100 metros? Entendeu? Sim. Às vezes a gente vê algumas coisas assim e tornando isso específico. Às vezes não vai ser tão específico. A demanda no futevôlei, por exemplo, são de ações de aceleração, de potência, mas eu penso assim, salto vertical. Você falou que dá para ter uma especificidade um pouco maior. Mas quando eu vejo o futevôlei, eu penso que a principal ferramenta do futevôlei é o corpo. A máquina ali é o principal. Não compensa treinar esse cara como um todo, para ele estar preparado como um todo, pensar na parte de mobilidade, na parte de força como um todo. Porque às vezes você vê o cara do futevôlei treinando só a potência, por exemplo. Não, então, com certeza. O cara tá ali treinando potência, tá pensando no salto e tal, mas e a outra? E a parte de mobilidade, por exemplo, que pode ajudar? Com certeza, aí é que eu tô falando. A gente não pode olhar só para uma valência física, né? O corpo como um todo. Então, capacidades físicas que a gente vai ver que são importantes. Mobilidade articular. Então, nos movimentos de chapa, a mobilidade no quadril tem que estar bem, mobilidade de tornozelo, porque a demanda do esporte vai te levar, se você não tiver essas valências, a tua chance de ter uma lesão aumenta. Não significa que você vai ter uma lesão se você tiver menos mobilidade de tornozelo, por exemplo, mas o teu esforço ali vai ser muito maior. Então, o que a gente fala que no esporte a gente tem que ser econômico. Então, eu tenho que conseguir fazer o máximo de ações possíveis, tendo o menor gasto energético. Então, se eu tiver boa mobilidade, boa flexibilidade, força, potência, você vai render muito mais no esporte. Sempre faço uma analogia. Pega um carro desalinhado, sem balanceamento, põe combustível nele e vai andar. Quanto que esse carro vai gastar? Agora pega um carro alinhadinho, tudo certinho. Então o corpo é igual. Calibradinho. Vai gastar menos, vai ser mais econômico. Então o corpo é igual, cara. Se a gente busca, né, melhorar o desempenho, melhorar a saúde, a gente tem que estar atento para essas valências. Tem que estar atento para essas coisas. E primeira vez que ele me deu lição de casa, né? Nós fizemos uma medição lá, né, Eric? Diferença imensa da perna esquerda e direita no tornozelo. Na mobilidade do tornozelo. Então, lição de casa não foi nem o elastiquinho, foi. E agora eu tô fazendo os intervalos da academia, tô fazendo lá sem parar. Tem que corrigir. O pessoal falando, nossa, esses caras aí na parede aí fazendo esse... Porque você chega na academia, cara, geralmente 80% da galera que tá na academia tá buscando hipertrofia. A galera tá lá fazendo treino e tal. Até uma situação assim engraçada, um dia eu tava fazendo um treino, e o cara falou assim pra mim, pô, Cadu, você tá com esse cotonete aí, segurando esse cotonetinho aí. Eu falei, cara, eu tô fazendo um treino em cima daquilo que eu preciso. Porque quem chega na academia, cara, o cara é peso, tal, o cara fala, pô, tem que fazer força pra caramba.
E aí o cara às vezes vai pro futebol e fala, cara, eu vou treinar perna, porque só perna que usa no futebol e tal. É importante, por exemplo, treinar os membros superiores, treinar o core, como eu disse, treinar o corpo como um todo. E aquele treino de hipertrofia lá, ajuda no futebol ou atrapalha? Então, esse é um erro que normalmente as pessoas associam. O treino mais convencional de academia ali, ele é um treino mais estético, mais voltado para hipertrofia. Agora, o treino do esporte, cara, a manifestação de força no esporte é a aplicação de força rápida. E normalmente, com cargas moderadas, a gente consegue aplicar força em alta velocidade. Então, para que não significa que você não tenha que treinar força, tá? E as pessoas associam força à hipertrofia. Nem as duas coisas estão associadas, mas não necessariamente andam juntas. Eu não preciso ser grande para ser forte. Ótimo. Entendeu? Legal então isso. As pessoas associam muito isso. Então eu preciso o que no esporte? Eu tenho que ser forte para evitar a lesão e eu tenho que ser forte para aplicar força rápido contra o solo, para eu mudar rápido a direção. Então você consegue fazer isso com cargas moderadas, né? E o que normalmente é muito deixado de lado é a velocidade de execução do movimento. Então, para que se eu treinar de forma lenta, a probabilidade de eu ser lento no esporte é grande. Poxa vida, isso é legal demais você falar. Então, cara, esse mundo entre treinamento desportivo e treinamento convencional são mundos totalmente diferentes. Poxa, então, isso é legal demais falar. E eu queria ver aqui com o Guedes aqui, que o Guedão, isso aí não é brincadeira, ele melhorou demais o futebol depois que ele começou a treinar lá. Até brinquei aqui com uma vez por semana, só que ele precisava treinar mais, mas ele vem treinando na academia também, ele faz o treino na areia. Mas ele melhorou demais depois que ele começou com você lá, com os treinamentos lá. Ô Guedão, como que você acha que o Eric contribuiu para a sua melhora da sua performance aí dentro do seu esporte em específico no futebol? Olha, uma coisa assim que eu lembro que acontecia demais era eu cansava rápido, né? Eu jogava, o fator principal. Claro que teve uma melhora em todos os aspectos, né? Salto, a parte do core, eu vejo que hoje eu tenho mais força, só que essa parte de aguentar mais jogos, então hoje joga 6, 8 jogos direto e vai embora, entendeu? Claro, cansa tudo, mas esse trabalho como um todo, né? E até vou emendo uma pergunta assim, o que é o treinamento funcional? Até para a gente já entender o que foi feito esse trabalho, né, como um todo aí, porque tem algo que o Eric segue, tudo certinho aí. Explica assim para nós que foi aplicado pro Guedão. Tá voando hoje aí no futebol. E até uma coisa que você falou de cansar, isso daí era maravilhoso. Por quê? No futebol a gente falava assim, ia jogar contra o Guedão, a gente falava assim, ó, empurra ele lá no fundo. Joga ele lá no fundo. A gente não, ele falava. Já dava dica já para adversário. Porque, cara, justamente para cansar. A quadra tem 9 metros, eu jogo ele lá no fundo, toda hora ele tem que ficar fazendo essa transição, frente e costas. Ele fez a primeira bola lá, ele tem que vir atacar. Jogo ele lá no fundo de novo, ele vem atacar de novo. Daqui a pouco ele já tava morto. E aí, quando ele perdia a força, ele tava cansaço, aquela fadiga muscular, aí ele virava uma presa fácil. E outra coisa que eu percebo que melhorou demais, eu e até o Rafa Banhes, a gente tava vendo esse final de semana, que a gente tava lá no rancho, o peito seu, cara. A força do peito, a altura do peito. Eu acho que isso daí tem a ver com o que o Eric tava falando agora. Com essa velocidade do músculo reagir ali, porque a gente faz um semi-agachamento ali, tem que expulsar essa bola, quem faz força é a perna aí. Então eu acredito que tem a ver também com isso que o Eric vem fazendo lá. Sim, e o Eric acompanha, né, no dia a dia. Eu faço perguntas para ele. Tá certo esse treino, isso daqui. Chego lá e falo, peitado é assim. Então ele conheceu mais o esporte, então ele vai pensando, vai criando atalhos para que eu consiga atingir o que eu preciso lá na areia, específico lá, que a gente precisa, né? Por exemplo, nesse movimento que você fala, a gente fala sempre em cadeia cinética, né? O esporte tem a cadeia cinética fechada, então os pés estão no chão. A transferência da força, ela está vindo para a perna, ela vai transferir, passar pelo core e você vai executar o gesto técnico que é a peitada. Então, se ele melhorar a estabilidade de core, melhorar a força e a potência de membro inferior, ele vai conseguir, lógico que com o auxílio do treinador técnico, que são vocês, ali tem os detalhes biomecânicos do movimento, vocês vão conseguir melhorar o gesto técnico. Não adianta nada ele ter força, ter potência, se o gesto é errado. Então, as duas coisas andam juntas. Então, assim, o que é funcional? Funcional é o que se aplica, funcional é só um nome. Ele chegou para mim e falou, meu objetivo é melhorar para o futebol. Então, o treino que eu faço para ele tem que ser funcional para ele.
treinamento funcional ele tem a característica de explorar os planos de movimento. Então a gente vai, é o treinamento em 3D que o pessoal fala. O que é esse treinamento 3D aí? Cara, você vai explorar o movimento no esporte, ocorre de forma integrada, não de forma isolada. Então eu tenho movimentos no plano transverso, seria de movimentos de rotação. Eu tenho movimentos no plano sagital, que é flexão e extensão. Né? São movimentos que você vai integrar. Então a gente explora os 3 planos aí para fazer o máximo possível que a pessoa aprenda a se movimentar da melhor forma possível. Né? Então a gente trabalha, é o treinamento tridimensional, treinamento integrado. Mas funcional é só um nome, cara. Pode ser funcional para uma senhorinha levantar melhor da cadeira. Ah, que Sim. legal, cara. E pode ser funcional para o cara praticar o esporte. Até porque quando cheguei lá, ele falou, Guedes, qual é o seu objetivo? Melhorar no futevôlei, porém com qualidade dentro da minha rotina. Porque não dá para ele chegar lá, arrebentar eu no treino e eu tenho que dar aula daqui a pouco. Então a gente conversou e a gente sabe disso. Aí chega lá, ele faz as medições. Tá cansado hoje, hein, Guedes? Pô, jogou antes de vir e tal. E aí ele vai direcionando o treino para que eu não saia de lá desgastado totalmente, né? Hoje tem muitas ferramentas que possibilitam a gente entender se o aluno está com fadiga, não está, do ponto de vista autonômico, por exemplo, se o aluno está, que é mais relacionado à aptidão cardiorrespiratória, né? Aos batimentos cardíacos. Pô, será que esse cara está bem para fazer um treino intervalado hoje? Pode ser que não. Será que esse cara está bem do ponto de vista neuromuscular? Será que ele não jogou muito ontem na areia e não desgastou? Então a gente avalia e consegue entender qual é um padrão normal ali do aluno. Sim. Quando ele está abaixo e quando ele melhorou. Eu acho que essa avaliação aí é interessante, por quê? Porque você melhora o seu treino, melhora o treino dele, não vai desgastar ele, vai pensar como a gente falou, da longevidade, porque existe um mito assim do seguinte, não, cara, você tem que treinar mesmo cansado, quando você estiver cansado, aqueles vídeos motivacional que você vê na internet, é na dor que você evolui, mesmo cansado você tem que levantar e tal, e uma das coisas que eu tenho visto assim, cara, que o descanso é treino. Às vezes você tá lá, você já treinou a semana inteira, você fala, pô, hoje eu não tô legal pra treinar. E eu vejo, às vezes, tem aluno assim que fala assim pra mim, professor, hoje eu não tô. Nossa, aquele treino de terça foi muito pesado, na quarta eu joguei. O que você acha que eu devo fazer hoje? Eu falo, descansa. Ah, mas eu não tenho que treinar, não é treinando mais que eu vou melhorar? Eu falo, cara, você vai vir aqui, você vai diminuir o teu rendimento e corre o risco de se lesionar. E aumentar o tempo para se recuperar. Exato. Porque se ele estiver fadigado, hoje a questão que eu falo é monitoramento, cara. Monitoramento. Monitoramento. Você tem que acompanhar o teu aluno, você tem que acompanhar ali o seu atleta. E só assim você vai entender. Então, existem monitoramentos mais indiretos, desde uma escala de percepção do esforço, que você consegue identificar como que o cara tá, e é válido cientificamente, até padrões mais que envolvem mais tecnologia, envolvem mais variáveis fisiológicas que você consegue entender melhor realmente se o cara está desgastado ou não, se a pessoa está desgastada ou não. E isso ajuda na tomada de decisão. Pô, um dia que o Guedes chega lá comigo, tem dia que ele anda, cara, dando aula na areia. Eu sei como é a rotina. A minha rotina diária é a média de 15 a 20 quilômetros por dia andando. Eu sei que ele faz isso também. Então, às vezes, ele jogou, trabalhou, chegou lá com a musculatura desgastada, a parte neuromuscular de membro inferior. E aí, treina, arregaça ou... Não, minha tomada de decisão, ele vai treinar. Porém, ele vai fazer algumas coisas numa intensidade menor, vai dar uma ênfase, por exemplo, na mobilidade de tornozelo dele, que é isso aí, a demanda é baixa. Ele vai treinar core, que a demanda neuromuscular é um pouquinho maior, mas não tem uma demanda metabólica tão grande. Quer dizer, ele vai treinar do mesmo jeito, mas Sim. não como ele se ele tivesse descansado. Sim, se ele tivesse descansado, aí vamos. Ó, a proposta é essa, Guedes, vamos lá. Hoje é dia de você melhorar a aplicação de força. Vamos treinar força, vamos treinar potência, vamos treinar velocidade. Tá bem? Aí segue o planejamento. Tá mal? Descanso é treino. Eu acho que essa é a parte mais legal assim, que eu vejo da E3 aí, é isso, que não tem como a gente fazer uma receita de bolo para todo mundo. Não, cara, o primeiro princípio de treinamento é individualidade biológica. Se você passar o mesmo treino para todo mundo, você já feriu isso aí, acabou. Então, individualidade biológica. Você é uma pessoa, o Guedes é outra, você tem uma rotina, o Guedes é outra, você tem uma capacidade física, o Guedes tem outra, você tem uma deficiência, o Guedes tem outra. As pessoas se movimentam, se você pegar 10 pessoas e pedir para 10 agacharem, provavelmente as 10 vão agachar de forma diferente.
Que antes do esporte é movimento, né? Esporte é movimento, cara. Não tem como. É daí que vem treinamento funcional. E aí é assim que tem que ter escolas, que tem que ter espaços como o teu aí para pessoa que quer se dedicar de maneira séria ao esporte, né? Lógico que a gente vê que o futebol, a maioria das pessoas que praticam com a gente lá, eles estão praticando esporte ali, lógico, para desempenhar bem dentro do final de semana. A gente separa os atletas ali assim. Aqueles que têm um perfil recreacional, que é a galera que quer brincar, que quer jogar, que quer ter uma qualidade de vida e tal. E tem aqueles que são os competitivos. Essa galera aí, eles já chegam, eu quero melhorar porque eu quero treinar. Então, às vezes, ele vem nessa ânsia torneio. Aí. Isso, quero jogar um torneio, quero subir de nível, quero jogar numa categoria acima. E às vezes ele vem nessa ânsia, quero treinar e tal. E aí eu acho que que você falou que tem os velhinhos, que tem os idosos tal lá com você. Mas essa parte aí eu sempre indico, eu falo, cara, se você quer melhorar, às vezes a pessoa vai lá e fala assim pra mim, o Guedão, tô treinando 2 vezes na semana, ele até me mandou ontem uma mensagem de um aluno lá, eu quero treinar 3 tal. Tem uma aluna também que começou com a gente agora, posso treinar 4 vezes na semana? Aí eu pergunto assim, você faz alguma coisa fora daqui? Porque se você fizer um treinamento fora daqui, você treinou 2 vezes na areia comigo aqui, parte técnica, parte específica do futevôlei ali, que você vai treinar o futevôlei em si. Mas se você fizer um treinamento, como por exemplo lá na E3 com o Eric, você vai vir para cá melhor, você vai facilitar o meu trabalho. Eu sempre penso, vou voltar nesse assunto, eu penso na máquina. Falo, como que essa ferramenta, como que essa máquina vai vir para mim aqui para mim trabalhar? Se você me der um Porsche na mão, eu vou, você vai voar. Sim. Agora se vem uma Brasília, alguma coisinha, eu vou fazer essa Brasília andar, vai chegar, nem que for daqui em São Paulo eu chego com ela. Mas não sei que condição que a gente vai chegar lá. Então eu sempre falo assim, procure algo fora daqui. Qual que é a importância do cara estar treinando essa parte física? Porque tem gente que quer treinar só o futevôlei, né, Guedão? Só. O cara chega lá, o cara quer treinar o futevôlei. Que ainda quer fazer o joguinho só, né? E não treinar, quer jogar, quer a recreação, né? Isso. E como que você pode ajudar esses atletas nossos aí que a gente vai mandar para você lá? Cara, isso é o que eu falo, saúde. Essa classificação de vocês já é muito importante, né? Vocês identificarem qual é o perfil de cada aluno. Então, esse aluno que procura vocês para recreação, como atividade física, cara, esse cara vai precisar de um treino de uma intensidade um pouco menor. Então, lógico que ele vai apresentar alguma deficiência em termos de capacidade física, e isso a gente só consegue avaliando. Se não tiver avaliando, cara, você só vai achar, seja o profissional que for. Se você não tiver uma avaliação para direcionar o treinamento do aluno, você vai estar só achando. Então, assim, cara, chegou lá, meu objetivo é recreacional, eu quero jogar bem, então vamos dar um pouquinho mais de força para esse cara, para ele jogar bem, para ele ter mais longevidade, para ele ter menor chance de lesão. Não significa que se ele não fizer lá comigo que ele vai lesionar. Lesão A gente vai diminuir as chances, né? É multifatorial, cara. Certo. Lesão é uma série de... Exato, então, alimentação, sono, exato, tudo, não adianta, né? O cara tá só treinando, o cara dorme mal, come mal, às vezes faz alguma coisa atípica e vai praticar o esporte. Cara, a chance dele machucar é grande. Não adianta não é um pilar só que vai fazer ele melhorar. Então, acho que é multifatorial, a gente tem que envolver outros profissionais que eu acredito que vocês vão convidar aqui na parte de nutrição, sim, parte psicológica. Então, assim, o conceito de saúde para essas pessoas que buscam recreação é bem-estar físico, mental e social. Isso tem dentro da atividade de vocês. Vocês têm umas turmas, o pessoal faz amizade. Aí vai ter o cara também que vai falar, pô, Cadu, cara, eu vi você jogando, mas eu quero ir para competição. Quero competir, eu quero ganhar. Aí é outro treinamento, cara. Mas tudo parte da avaliação. Você ouvir o aluno, ouvir o objetivo dele, e aí sim você traçar o planejamento. Não adianta eu traçar um planejamento de performance para um cara que é recreacional. O cara vai sair em dois dias, ele sai da academia. Ela assusta, né? E eu vejo que a função do professor é gerir pessoas. A gente teve um caso também de um aluno, tava legal, jogando bem tudo, só que faltava alguma coisa. Ele vai, precisava melhorar, precisava treinar mais uma vez na semana mas como que você dorme? Qual a sua alimentação? Você lembra? É isso que aí foi conversando, chegar, conversando, por isso que é gerir. Pergunta, como que é a sua rotina? Eu ia dormir 2 da manhã, acordava, dormia pouco, se alimentava super mal. Aí foi conversando, uma mudança simples na alimentação que ele fez. E no sono, né? No sono, mas deu um resultado imenso, imenso. Cara, os maiores pilares hoje de recuperação é hidratação, alimentação e sono. Hoje tem diversos equipamentos.
que você consegue monitorar a qualidade do sono. Quando você ficou no sono profundo ali, quando você ficou no REM, que é restaurador. Então, aí cabe da pessoa, mas lógico que nem todo mundo precisa estar com essas tecnologias. As mudanças no hábito, isso um profissional pode orientar. Isso vocês fazem, isso é importante. Então, se a pessoa quer ter longevidade, quer viver bem, quer praticar por mais tempo o esporte, ela precisa estar com essa orientação. E a gente tem... É uma coisa assim que a gente tem que tomar cuidado para falar, para não soar muito assim, com soberba. Mas a gente acabou se tornando... Por isso, por estar buscando, por estar estudando sempre, por estar se preocupando assim com essa parte multifatorial aí, se preocupando da forma global com o aluno, estudando e fazendo cursos em Curitiba, São Paulo, tudo. A gente foi buscando muita coisa e hoje nós nos tornamos referência no futevôlei aqui, no treinamento para futevôlei aqui em São José do Rio Preto, e eu acho que até estamos ampliando isso, né, Guedão? Sim, sim. E tem muita gente aqui de São José do Rio Preto que já joga futevôlei há 10, 12 anos, que tem procurado a gente para treinar. Isso é muito legal. Inclusive, essa semana aí a gente começou com um atleta aí que estava até dando aula, era professor, a gente já dá aula até para professores, demos aulas aí para o Chuco do Paraguai, que é um grande atleta, para outros professores, até pessoas de outras arenas têm procurado a gente, porque sabe da seriedade do nosso trabalho, e agora eu tenho dado aquele freio quando a pessoa me procura. Eu falo assim, primeiro é o seguinte, cara, como que é a sua vida lá? Você quer melhorar, eu vou fazer a minha parte, mas você precisa fazer a sua também fora daqui, porque senão você vai comprometer o meu trabalho. Nós estamos criando uma história, nós estamos querendo se tornar referência, mas não adianta você vir aqui treinar uma vez na semana, porque qual que é a jogada minha, assim, para ser sincero? Eu trabalho com a sua evolução. O meu marketing é a evolução do cara. Não vou falar que ali é o melhor lugar, que nós somos as melhores pessoas, que nós somos os melhores jogadores. Vem treinar aqui com a gente porque nós somos super campeões. Não, nós somos assim muito estudiosos, estamos buscando conhecimento em vários lugares, assim, inclusive com você, tudo que foi um grande incentivador aí do nosso início aí. Mas aí eu já falo assim pro cara, ó, é o seguinte, como que é a tua vida lá fora? Você vai continuar nessa esbórnia que você vem vivendo aí, tomando a semana inteira, você tem dormido bem, você está se alimentando bem, você tá treinando lá fora, parte física, você está se alimentando bem. E aí um dia um atleta falou assim, mas eu precisava melhorar, Cadu, que me procurou. Eu falei, cara, eu sei mais ou menos da tua história aí, entendeu? As redes sociais entregam. Você vai me prejudicar. Porque você vai vir aqui, eu vou dar o treino pra você, você não vai melhorar, e aí você vai chegar lá e falar, pô, fui treinar o Cadu lá, não virou nada. Não deu resultado. Não deu resultado nenhum. Então eu sempre já dou a freada nesse cara aí. Eu falo, ó, primeiro vamos conversar. Tem até um que mandou uma mensagem pra mim ontem, ô Cadu, tô esperando você pra tomar um café, vamos tomar um café, conversar um pouco aí, eu quero fazer parte do teu time. Falei, não, isso, vamos conversar primeiro, porque senão você vai acabar estragando meu trabalho aqui. E aí eu acho que é onde entra tudo isso que a gente tá falando, né, cara? Pensar no atleta como um todo. Sim. E aí onde vem que você falou uma coisa que é muito interessante, que é a medição. Eu acho que é a parte, assim, um dos assuntos mais interessantes que a gente tem, assim, que a gente trouxe você aqui, é esse estudo que você está fazendo, esse estudo científico aí que você está fazendo com os atletas de futevôlei. A gente já fez as primeiras medições. E eu penso que para a gente melhorar, a gente precisa saber onde que a gente está. Onde que eu estou agora? Eu fiz até essa última medição aí com você aí, eu me espantei. Eu falei, poxa vida, 38 centímetros eu estou saltando. Né, naquele salto que a gente pode dar aquela agachadinha, né, para subir. E eu cheguei esses dias lá no Mirassol, eu dou aula lá também no Mirassol Futebol Clube, né, na parte do futevôlei lá, e um dos jogadores lá do elenco falou assim para mim, ó, eu salto 49 centímetros. Eu falei, pô, cara, se você salta, é um atleta profissional, tá saltando 49 centímetros, eu tô só 10 abaixo. Titio tá voando, hein? Eu falei assim, quantos anos você tá? Ele falou, 22. Eu falei, pô, velho, tô com quase o dobro da tua idade. Eu falei, dá uma moral pra mim, né, cara? Tô saltando só 10 centímetros a menos. Sem contar que você realizou na areia, né? Aí a aplicação de força muda. Então, isso, e ele fez de tênisinho lá e tal. Mas será que essa aplicação de força muda mesmo? Eu acho que esse daí é um dos temas que você está querendo explorar nesse estudo seu aí. Fala um pouco desse estudo científico que você está fazendo por UNAR aí, que eu acho que isso daí vai revolucionar tanto o esporte como um todo, como São José do Rio Preto. Porque quando a gente começa a falar de ciência, cara, aí a coisa fica diferente. Não tem o que questionar, né? Isso, aí nós estamos falando de ciência, nós estamos falando do estudo científico, de um instituto que é muito respeitado, de uma pessoa como você que está já há 7 anos com seu estúdio aí, então a gente já está indo para um patamar um pouquinho mais elevado.
Já agradecer também a pessoal da Sambar, né? Meus amigos aí, o Rafa, o Luquinho, o Renatinho, que cederam o espaço pra gente lá. Sambar hoje, que é um dos complexos aí esportivos, um dos maiores complexos esportivos aqui da nossa região. Um lugar maravilhoso. Agradecer aí aos meninos aí que estão cedendo esse espaço para esse estudo. E fala desse estudo aí, cara, que isso daí é uma coisa que tem me deixado assim muito, muito alegre, muito contente de estar participando, de ter a oportunidade de estar junto com você nesse estudo científico aí. Não, então, a ideia do estudo, cara, a primeira modalidade de vocês cresceu muito. E se a gente olhar para a modalidade, ainda tem pouca ciência envolvida, lógico que existe. E a ideia é a gente, a partir de um primeiro estudo, né, lógico que virão outros, com autores até, com pessoas mais gabaritadas do que eu estou fazendo esse estudo para uma pós-graduação. E tem diversos treinadores aí, pessoal que é mais renomado na área, que eu acredito que vá fazer estudos para direcionar, para a gente entender, pô, qual que é o nível, por exemplo, você comparou um jogador de futebol lá, você tem a oportunidade de estar no Mirassol. A gente tem referência na ciência de que 49 é um bom indicador de desempenho para o cara que é jogador de futebol. E para o futevôlei, a gente não tem referência ainda, então a ciência vem para construir esse conhecimento. Ó, o cara que pratica de forma amadora, que você falou lá, o cara que vai te procurar para melhorar e quer competir, mas ele é amador, ele é um cara que está começando. Quanto será que ele precisa ter de potência no salto vertical? Para ele ter falar assim, ó, o cara compete bem, ele consegue ter um bom nível de competição. Será que é os 38 que você tem ou será que é 45, 42 de média? Então é onde você falou, ó, onde que eu estou começando? E aí a gente sabe, por exemplo, quando a pessoa tem uma maior altura de salto vertical, ela tem mais velocidade. Então a gente está medindo o sprint lá na areia também. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a relação? Porque a gente vê às vezes o salto e é legal quando você posta lá o videozinho do cara do salto, a altura do salto dele, ele fica pensando na rede. A rede 2,20 m e fala, pô, se eu saltei 38, aí eu tenho 1,70, então eu já tô saltando pertinho da rede. E lá no piso duro, né? E só falta 5 centímetros pra eu passar a rede pra cabecear. Mas eu acho que, quando você tá falando do salto, eu acho que não é essa a ideia de pensar em saltar, né? Essa é a primeira associação. Não está errado porque o salto faz parte do esporte. Você tem várias manifestações de gesto técnico, o shark, a cabeçada, que são ações que você vai saltar para fazer um movimento. Mas o que tem a ver essa força do salto com o nosso desempenho na areia? Aí é que tá. Normalmente, quanto maior a aplicação de força, quanto maior a altura do salto vertical, mais rápido o cara vai ser no sprint, mais rápido ele vai mudar a direção. Que legal, cara. Então a movimentação dele, a agilidade dele dentro da quadra vai ser maior. Ele vai ser mais rápido, por exemplo. Ele vai chegar numa bola mais rápido. Exatamente. Quando aí no estudo lá, a gente fez a avaliação e a gente avaliou o tempo, não sei se você vai lembrar, a cada 5 metros, a cada portão de 5 metros dentro dos 20. Então, o que acontece no futevôlei? As ações são até 10 metros, a parte da quadra de vocês. Quão rápido esse cara está sendo dentro de 5 metros e de 10 metros? Que é a aceleração que ele vai precisar para chegar numa bola que um pingo. Sabe que ele vai conseguir chegar? Se o cara tem maior altura de salto vertical, muito provável que ele chegue mais rápido. Lógico que aí tem a interpretação, o esporte é caótico, não é só físico. Então tem que entender, tem que ter a leitura. O cara, o que esse cara vai fazer, meu? Então, assim, essa é a leitura do jogo. Você tem que ter um conhecimento técnico, uma percepção. O esporte sempre é caótico. Você não sabe o que o cara vai fazer. Se o cara vai jogar no fundo ou se o cara vai jogar na tua frente. Mas a parte física, ela te dá condições de ser rápido o suficiente para uma tomada de decisão. Você interpretou o que o cara vai fazer, eu vou chegar nessa bola. Agora, se você tem menos físico, você já vai perder um tempo de reação ali para fazer a leitura, que é uma outra parte que eu e vocês, que são conhecedores mais nítidos, né, do assunto, você vai perder um tempo para fazer essa leitura. Se você tem menos físico, você já vai perder mais tempo ainda. Então a chance de você... A chance da bola cair ali é grande. Bem maior. A chance de você ter um bom resultado no gesto diminui pra caramba. E o cara pode ser rápido e ser o salto vertical ser um pouquinho... É difícil, a curto. tendência é essa, mas pode ter algum comportamento, às vezes o cara pode mudar um pouquinho melhor de direção, porque tem a parte técnica, às vezes ele faz algum movimento, Sim. uma biomecânica de desaceleração melhor, mas é difícil Ele ganha um porque... certo tempinho ali. Mas é difícil porque o cara desacelera na fase excêntrica e acelera, então ele tem que ter força para fazer isso, para aguentar o próprio peso corporal, mas pode acontecer sim, pode acontecer de alguma... dentro de especificidade, por exemplo, às vezes ele faz algum esporte
mais linear, que os movimentos são só para frente. Vou pegar um cara do atletismo. Cara, que você pedir pro cara acelerar para frente, ele é um monstro. Fala para ele, muda a direção aqui. Você vai fazer isso aqui, de repente você vai voltar e vai voltar de novo. Como ele não faz isso no dia a dia, provavelmente ele vai ter um desempenho pior. Então não dá pra gente só associar a parte física, mas a tendência é essa. Mas o esporte de vocês tem muita mudança de direção. É um pouquinho caótico, né? Na maioria dos esportes é. E assim, quando eu penso assim, você estava falando aí, eu estava aqui refletindo aqui. E você estava falando da questão de chegar na bola um pouco antes. E essa questão do tempo de reação? O tempo de reação é uma coisa que é treinado ou é de cada um? Dá para treinar isso? Um dia eu vi você fazendo um treinozinho com aquelas luzinhas assim, que eu achei muito interessante. Isso daí é treinável? Não, dá para treinar. Tudo é treinável, né, cara? Tudo é treinável. Dá para você treinar, com certeza. Não precisa só de recurso tecnológico para fazer isso. Lá na E3 a gente tem. Era uma das minhas metas, quando você falou, cara, o que você idealizava? Eu falei, cara, quando for possível eu quero ter equipamento assim. Mas eu não comecei assim. Quando eu conheci vocês lá, que a gente fez uma aula beneficente, o que eu fazia com vocês? Vamos ver se vocês lembram aí. Era das cores? É uma forma cognitiva. Então, botei um cone de cada cor. Agora amarelo. Volta pro centro. Agora vermelho. Fala isso não, o Cadu vai virar o professor Pardal lá, querer fazer as cores lá. Então, assim, a tecnologia ajuda a gente a fazer as coisas hoje, mas não adianta nada se você ter tecnologia se você não tem conhecimento para fazer. Então, esse é o foco, né? A gente ter o conhecimento. Não importa se eu vou fazer um exercício para melhorar o tempo de reação com uma caneta, laser, aponta, manda o cara ir. Se eu faço isso com o braço, direciono para onde ele tem que ir. Não importa. Se eu faço uma apito sonora, alguma coisa. O implemento que você vai fazer, se é sinestésico, que a gente fala, vou encostar o cara tá de costas para mim, encosta do lado direito dele, ele tem que ir para a esquerda. E aí você vai dando algumas O último dicas. que fez foi muito legal, assim, vai deslocando o lateral, aí ele vai usando as cores. Pé esquerdo, cor vermelha, e faz a chapa. E ele exige a minha chapa ainda pro alto. Pô, o cara né? é professor, tem que Ele ir certinho. ele exige. O pezinho Ele falou, não exijo, né, a parte aí da bola com vocês, mas comigo, rapaz do céu, vamos, Guedão. Então, Ele todo que cobra esporte, eu. tem que cobrar, pô. Ainda não Guedão. fui lá treinar, mas vou. É isso, cara. Não entra nisso, não. Era isso que eu ia falar, Guedão. Eu acho assim, você já tá indo lá treinar. Nós já levamos alunos lá para ele treinar. A maioria da galera nossa lá já conhece o trabalho dele. O que será que esse cara tá esperando para vir treinar com a gente? Quase que caiu num desfiladeiro aí, né? Não, mas conseguimos resgatá-lo. Normal. Será que ele não vai vir treinar com a gente, cara? Vai, esse ano, né, ele vai treinar com a gente. Eu entendo, é corrido, a rotina dele, é sozinho lá, né, Eric? Hoje eu tô sozinho. Tinha o menino lá, o índio, mas ele voltou pra terra dele e tudo, mas ele tá se organizando para isso. Eu vejo o esforço dele. Você confia? Confio, ele vai estar com a gente. Primeiro eu vou marcar aquele bate-papo, reunião, aí assim que entregar o trabalho aí de conclusão, aí já fica... Quem sabe aí, né, dar fica... escorregado, uma altinha antes do estudo, né, das medições, podia rolar uma altinha ali, né? Eu acho que já dá pra ir... Quem sabe hoje ali, né? Colocar o pezinho dele na areia e tal, né? Já melhorou. Eu conheci vocês por causa da altinha, pô. Foi Por causa disso. Foi Muita muito gente massa. lá atrás fala, mas que isso, altinha? Eu falei, cara, calma aí que o esporte vai crescer, vai chegar, futevôlei veio aí. Até é interessante falar da altinha, porque nós começamos na altinha, na nossa região, fomos nós que trouxemos, né, até o nome Altinha 017, e falou, pô, vai pegar. Só que aí o futevôlei engoliu, né, o futevôlei veio, assim, de uma forma, sabe, que pegou o pessoal do futebol e tudo, e acabou que a gente também se apaixonou pelo futevôlei, né. E a pandemia ajudou bastante também, E né? a pandemia ajudou muito Porque o crescimento do futevôlei, A absurdo. galera, os esportes Ao ar livre, ao ar com mais livre, distanciamento. e com menos pessoas e Sim, tal. A ideia nossa com o futevôlei a gente preocupa com o todo, com a expansão do esporte, né? Até mesmo quando a gente começou a jogar, a gente viu que tipo, a gente já estava com uma idade avançada para ter uma alta performance dentro do esporte, né? Então a gente falou, pô, vamos ajudar esse esporte a crescer e vamos estudar bastante da aula, até mesmo o que motivou, uma das coisas que motivou a dar aula é porque não tinha pessoas para dar aula, né? E, pô, tá aí um esporte bacana, legal, vamos ajudar. Né? E porque o esporte transforma a vida das pessoas, né, cara? É
É incrível como ele te dá esse autoconhecimento, né? Muda o seu estilo de vida, cara. Eu ontem estava conversando com um atleta, não vou falar o nome, elogiando ele Tem que falar estava o nome, cara. treinando. Tem que Lucas falar. Pérez, parabéns aí pelo que você me falou aí. É isso. Ele segurou o álcool, tudo, e eu falei pra ele que, tipo assim, cara, eu fui nessa, né? De dar um tempo do álcool e já 4 anos. Porque melhorou tanto a minha vida, a performance, tudo, não só o futevôlei, que não teve como eu voltar, não teve volta. E sem julgamento, pô, a gente sabe o quanto é difícil o cara largar o álcool e na Nutri lá ela falou, pô, nossa, já é um ponto positivo você não beber. Que o maior problema das pessoas é a bebida. E tenho certeza que a pessoa chega na segunda, terça lá, Ah, com certeza. né? É a realidade, cara. As Nós estamos pessoas, falando, né, relacionado ali ao esporte, é a cada um é parte livre. social, né, cara? É. Isso aí influencia, não tem como falar que não. Então, E esse é um assunto polêmico que tá mexendo assim com... A gente mexe não só com, você falou, a parte social, né? Mas mexe também com o vício, né, cara? Que a gente sabe que hoje aí, pra mim, na minha visão, o álcool é a pior droga que existe no mundo. Que é uma droga social, então é fácil acesso. Não tem discriminação nenhuma, você pode beber em qualquer lugar, é até bonito beber. Não sou careta, tá? Não sou lógico que contra, não. mas eu tô falando de esporte. Se eu tô Sim. falando de esporte, pra mim o álcool é algo incompatível. Você, como lá no educador físico, e recebe as pessoas lá, o quanto o álcool influencia aí no desempenho do atleta e cara, do treinamento? isso aí é nítido quando você faz uma avaliação, por exemplo, da variabilidade da frequência cardíaca. Quando a pessoa ingere álcool no dia anterior, seja às vezes numa quantidade média, não vou falar nem numa quantidade exagerada. Então, a frequência cardíaca dela durante o sono vai demorar mais tempo para baixar, para estabilizar, e isso afeta toda a recuperação dela. Então, no outro dia, muito grande a chance dela não ter o mesmo rendimento, dela não estar bem. A parte muscular, a gente sabe também que o álcool atrapalha a recuperação muscular, o anabolismo muscular. Então, assim, a informação todo mundo tem hoje, é fácil. Sim. Né? Falar que ninguém tem informação hoje é mentira. Hoje o acesso é muito fácil. A gente pega o celular, todo mundo, se você quiser saber alguma informação, você As grandes vai mídias buscar. há Isso. décadas nos prendeu nessa redoma aí, né? Tipo, o pai bebe, o vô, e veio trazendo isso pra gente. Hoje que nós estamos tentando driblar isso Mas você daí. acha que você tá vendo uma mudança, assim, da galera? Que nem você falou, uma pessoa que você citou e tal. Eu também recebi uma mensagem aqui de um jogador, assim, falando isso. Não, cara, eu tô maneirando, eu tô segurando. Você acha que a galera tá despertando pra isso ou é algo assim, pontual? É dentro da nossa área, é dentro disso daí que a pessoa desperta. Às vezes, numa idade mais madura, que nós fomos, depois de um certo tempo, ter essa visão, né, para a vida, para essa qualidade de vida. Vai melhorando isso. Nós vamos plantando nos mais novos. Você tem 24, a hora que você tiver 38, 40, você vai estar muito melhor do que nós, entendeu? Então, talvez a pessoa vai despertando para isso, entendeu? Mas é dentro dessa área que nós estamos atuando, né? São escolhas que a pessoa tem que fazer. A questão da longevidade que a gente falou. Pô, será que se eu tiver esses hábitos, eu vou conseguir lá na frente? Eu vejo assim, que a maioria não bebe. E, por exemplo, olha o cigarro. O cigarro era associado ao esporte. O médico falava que era legal fumar e tal. Isso aí que você falou. Tinha, cara, quantos comerciais na época que eu era pequeno, você via Marlboro, o cara subindo escalado, o cara era forte. Aí o cowboy morreu de câncer no pulmão, né? Aquelas paisagens nem e tal. podia falar a marca aqui, mas acabei falando, né? Não, mas é tranquilo. Vamos ser processados. Mas a corrida, né? Então, enfim, e o futevôlei, né, já tem... Como o futevôlei ainda é um esporte amador, né, ainda é associado às marcas, precisa dessas grandes marcas, assim, de cerveja, tudo que está dando uma força ali, mas, né... mas está um pouco associado, né, galera? Envolve um evento com festa e sim, aí sim. Isso aí é todo um marketing, festa, empresas grandes que fazem esse lobby para que isso aconteça, para que eles continuem lucrando aí em cima de um hábito negativo. E uma das coisas que o Guedão falou que é assim, que me toca muito é assim, a gente entrou no esporte, a gente começou esse projeto, não é para se tornar assim também, como eu disse, grandes jogadores, virar aquela pessoa dentro do... Lógico, a gente estuda e quer passar o melhor, né? Mas o principal, a gente criou tudo isso, seja dentro da Altinha 017 ou do Team Alto Futevôlei e esse projeto do podcast, é para falar de valores.
É pra, como eu e o Guedão tava falando uma vez, eu falei pra ele, cara, como que a gente vai falar, por exemplo, de performance, sendo que que a pessoa bebe? Com que exemplo que a gente vai dar pro aluno? Que moral que eu vou ter pra falar de uma coisa que eu não faço? E você conhece bem a gente, e a gente tem valores assim que a gente quer transmitir dentro do esporte, que a gente quer colocar dentro daquilo que a gente tá. A gente até fala assim, ó, o futebol é só uma ferramenta. O que a gente está fazendo aqui, como ele disse, é melhorar a vida das pessoas, expandir o esporte, porque a gente acredita no esporte como uma ferramenta de autotransformação, de autoconhecimento, como você falou, de saúde, de longevidade. E essa foi a ideia de trazer você aqui. Uma pessoa que é amigo nosso, uma pessoa que vive isso. Até a gente estava falando assim, a gente foi levantar aqui o que é que você faz, como é que é a sua vida em si. E o cara é skatista, né, Gadão? Tá andando de skate, ele tá... Você quer que eu falo tudo? Eu Isso, fiz pode falar aí do o cara do qualidade de vida. slackline, ele é do skate, ele é do rapel, basquete, o cara do esporte mesmo, assim, inspira. A gente é referência pra nós, então, assim, muito feliz desse primeiro episódio, tá com esse monstro aí, ó. Cara, eu sempre fui apaixonado por esporte, então eu sempre quis praticar, tentar, então eu tenho um pouco disso aí mesmo. Já joguei peteca no clube, já fiz de tudo, não pra ser um atleta de alto rendimento, mas, cara, eu acho que a vida é movimento. Então, se a gente tem a oportunidade de conhecer um esporte, eu acho que a pessoa tem que tentar pra achar aquele Sim, esporte que ela gosta. que ela gosta, que aquilo vai fazer um bem-estar para ela, seja físico, mental, social. Então, acho que nós fomos feitos para movimento. E o esporte, através do esporte, a gente consegue isso e outras coisas também, outras mudanças comportamentais que são importantes. Então, eu sou um cara assim, cara, sempre... Meu sonho é aprender a surfar. O surf skate é só um início ali para tentar. Eu já tive com o Du em Ubatuba uma vez e... Vamos marcar uma surf trip, cara. Tem que fazer. Vambora. Mas só se for de jacaré. Porque o surf ainda não tem. Jacaré é só campeão, hein? O surf é o ainda esporte que eu não tenho ainda. Não dá Então, pra... tá marcado aí, vamos pegar um feriado e vamos fazer um torneio de jacaré. Aí, Essa é boa. Só de estar lá na praia, cara. E Ubatuba. Poxa. Na praia do Félix ainda, que a onda ali é a melhor. Ali é bom. Ali eu fui campeão 2 vezes de jacaré. Não deu Então, pra ninguém. por você ser um praticante, cara, por você estar nesse... Eu acho que, como eu tô falando, é o exemplo, né, cara? É os valores que você prega. Você tá lá, por exemplo, no seu tempo livre. Eu vejo que você tá lá no Júpiter andando de skate, que você tá dando o seu rolê, entendeu? Como o Guedão falou, tá andando de slackline e tal. Então, quando a pessoa te procura pra fazer um treinamento, cara, tá falando com um cara que é referência e que pratica, e que faz aquilo que prega, entendeu? Que tá lá, que tá fazendo, que tá praticando, que faz o que gosta. Eu acho que não tem nada que convença mais as pessoas do que o exemplo. Eu acho. A gente pode aqui fazer um podcast aqui, estamos chegando aqui a 53 minutos já de conversa aqui. A gente pode fazer um podcast aqui de 2 horas. Falar é uma coisa, agora o exemplo, cara, eu acho que não tem... Tem uma frase que resume isso daí, que é: as palavras convencem e o exemplo arrasta. Isso, e você, pra mim, é um grande exemplo, cara. Um exemplo na educação física. Eu fui procurar estudar, eu fui procurar fazer educação física por sua conta, cara, por causa de você que me inspirou, você é uma inspiração pra mim. Eu poderia estar dando aula sem fazer educação física. Hoje, a gente vê que o CREF ainda não tem essa regulamentação em cima do professor de educação física, de professor de futebol. Isso. Pode ser que daqui a pouco chegue e tal, eles estão tentando fazer alguma coisa, mas eu fui não pensando no CREF, não pensando em fiscalização, não pensando em nada disso. Eu pensei o quê? Eu preciso entender do corpo, entender do movimento, entender quem é essa máquina aqui, como que eu posso lidar com ele, para quê? Para dar mais segurança para ele dentro do esporte, para não exercer uma força a mais do que o cara vai aguentar, entendeu? Entender como que funciona essa maquininha aí, e você, para mim, é um grande exemplo, cara. É uma alegria imensa tá fazendo esse podcast aqui com um cara que é meu amigo, como você disse, a gente tava junto, viajamos junto lá para Ubatuba, curtimos uma praia junto lá. E é um cara sem querer, né? Sem querer, foi totalmente sem querer. Será que é o cara ali? Achei o cara lá. E tá assim com um cara que prega aquilo que faz aquilo que prega, entendeu? Você não só fala, você pratica. Então, o que você vem fazendo no seu dia a dia aí é muito mais do que aquilo que você fala, é a prática. Cara, eu fico honrado com as palavras sua, com o convite de vocês, e eu acompanhei o crescimento de vocês. Eu lembro até hoje da primeira conversa que a gente teve, depois que vocês fizeram um curso, né? Acho que foi o Milagre da Manhã, se eu não me engano é isso. Isso. Esse daí foi... Um projeto com o Eduardo Silva, ele é diretor do Cérebro e Coluna aqui em Rio Preto, um e cara aí eu vi que isso aí mexeu com vocês, você veio conversar comigo, e a gente tinha
uma amizade recente ainda, mas eu vi em você um cara com potencial e eu vejo a busca que vocês têm. E eu acho que, cara, a evolução só vem através de estudo. Igual você falou, devem existir professores que não têm estudo, trabalhando, o CREF permite isso, a gente sabe, não é problema. E também não vamos tirar o mérito da vivência prática, porque isso é importante. O cara vivenciou, se ele foi atleta, se ele joga, ele tem condições de ensinar sim. Mas eu acho que é importante conhecer do corpo, conhecer a máquina, igual você mínimo, fala. Né, Qual será que é a fisiologia, fisiologia, né, por trás daquilo? Qual que é a biomecânica do movimento por trás daquilo? Será que é momento de eu aplicar determinado tipo de treino? Então, assim, eu vejo muito crescimento de vocês. Fico feliz de ver esse projeto de vocês começando. Mais uma coisa que vocês estão investindo, estão crescendo. É muito legal ver o crescimento de vocês, os alunos que vocês têm hoje. O retorno que eu tenho de alunos que treinam lá comigo também, pessoas que nem treinam, é positivo. Sempre, pô, o Guedes e o Cadu são professores, cara. Os caras são gente boa demais, ensinam a gente, estão sempre buscando melhorar, vão fazer curso, traz coisa nova. Então, cara, tenho certeza que o caminho de vocês é muito promissor, de muito sucesso. E eu fico feliz de estar aqui. É uma alegria muito grande e esse estudo que você está fazendo, eu até postei esses dias, vai contribuir demais para a nossa metodologia, cara. A gente agora vai ter aí medidores, aí, parâmetros científicos que eu posso colocar, incorporar dentro da minha metodologia, que nem pelo que eu percebi, que nem você falou da questão do salto vertical, nós estamos falando de potência. Então, se eu sei que esse cara, como você falou assim, até num áudio muito interessante que você falou, se a gente tiver um parâmetro de medição, a gente consegue até formar uma dupla, por exemplo, que tenha, por exemplo, ó, esse aqui tem um desempenho físico maior e esse aqui é melhor tecnicamente. A gente consegue fazer até uma estratégia, por exemplo, de jogo com o cara. Esse cara aqui ele vai conseguir chegar nessas e nessas bolas e esse cara aqui não. Sim. Então esse cara a gente vai fazer o quê? Um posicionamento estratégico com ele. E esse cara aqui, por exemplo, vai ser o corredor. É o que vai correr um pouco mais para a dupla e o outro vai executar a parte técnica um pouquinho melhor. Então a gente vai conseguir formar duplas melhores. A gente vai conseguir o nosso treinamento ser melhor, porque a gente sabe exatamente o que é isso, ser mais objetivo, mais específico e com mais isso ainda, né? melhorar ainda mais o desempenho físico do cara e técnico dentro do futebol. É só com uma avaliação, cara, que a gente consegue fazer gestão. Hoje a gente vê no futebol, é muito comum isso. Um atleta sai, o que o clube vai fazer? Vai buscar um atleta com característica parecida, não só física, mas técnica, tática. Então, vocês têm esse conhecimento. Com dados físicos ali, vocês conseguem ter dados suficientes para tomada de decisão, para montar uma dupla, para dar uma orientação diferente, para montar um treino diferente. Show de bola. Agradecer, cara. Agradecer demais. É um prazer imenso, uma alegria. Vai contribuir muito para nós. E, Guedão, aquela frase agora que agora nós estamos no podcast oficialmente. O que a galera tem que fazer para continuar recebendo esse conteúdo aí? Então vamos lá, galera. Ó, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para ser avisado dos próximos episódios e comenta lá, galera. É isso aí. Comenta porque o Guedão gosta de resenha, cara. Vocês sabem aí, quem tá aí sabe que o Guedão gosta de resenha. Então pode ir lá, corneta o Guedão. Fala que ele é meu freguês, entendeu? Bola pode de primeira é comigo, esquece. Isso, ele é o rei da bola de primeira. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem que estar inscrito, né, Guedão? Para receber tudo que vai acontecer. Vamos ter vários agora convidados aí, como o Eric falou. Nós vamos falar da parte de nutrição, da parte de galera de alto rendimento. Vamos trazer profissionais aqui, realmente, do esporte. E esse foi só aproveitar aí, galera, que se quiser acompanhar mais o trabalho, seguir lá E3 Saúde e Performance, para acompanhar um pouquinho do dia a dia da academia, quem tiver mais interesse. Aproveitando aí o espaço de vocês para divulgar um pouquinho o centro de treinamento show também. De bola, é isso. Não, e palmas para esse monstro aí, né? É palmas isso. Isso. Show. Tamo junto. Obrigado, rapaziada. Valeu, Eric. Obrigado. Valeu. Obrigado. Ó. Pensa que não, ó.